E hoje é o Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral, que acontece quando a alteração do fluxo de sangue que vai ao cérebro. O AVC pode começar por uma obstrução de vasos sanguíneos ou de uma ruptura do vaso. De acordo com a Organização Mundial de AVC, a cada 6 segundos, em algum lugar do mundo, uma pessoa morre pela doença, independentemente de idade ou sexo. Sobre este assunto, a gente conversa agora com José Alberto Almeida, filho, neurocirurgião. Doutor José, bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thalita, tudo bem? Ótimo. Doutor José, olha, para a gente começar, queria que o senhor destacasse os tipos de AVC. A gente tem 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. E quando a gente fala também de efeitos ou sinais, como cada um se apresenta, doutor? Tá. Um bom dia, um prazer estar aqui conversando com vocês. Os 2 tipos de AVC, como você já disse, isquêmico e hemorrágico. Hoje, o Dia Mundial do AVC, a nossa prevenção é o AVC isquêmico, que é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então, os sinais e sintomas do AVC, os 2 são muito parecidos. A gente só consegue descobrir isso quando a gente chega para o hospital. Então, o principal sintoma de AVC que a gente tem é uma dificuldade de mexer um lado do corpo, uma dificuldade de fala, às vezes uma desorientação, o paciente não sabe onde está, com quem está falando, às vezes uma dormência mais acentuada, alteração visual. Então, qualquer sinal desses que eu estou dizendo é um sinal de emergência e o paciente tem que procurar um hospital. E até é importante a gente ressaltar esses pontos, doutor. Há mais ou menos um ano e meio, eu fiz uma reportagem especial sobre o AVC, Enfim, as pessoas, faixa etária, grupos que mais morrem. E ouvindo os relatos ali de pacientes que foram vítimas do AVC, muitos ficaram naquela, o que é isso, Será? Não, deve ser só um cansaço, eu vou deitar. Ou aquela fala um pouco mais lenta, devo estar sobrecarregada da minha rotina de trabalho, vou descansar um pouquinho. Mas é importante ressaltar que cada segundo ele é crucial, inclusive, para o resultado de tratamento, para que as consequências sejam minimizadas, doutor? Exatamente isso. Eu brinco que todo mundo sabe que quem tem dor no peito tem que procurar emergência, Então, por que alguém com dificuldade de falar, com dificuldade de mexer um lado do corpo, não procura o hospital? A partir do momento que é feito qualquer diagnóstico, qualquer suspeita, a gente tem que correr pro hospital, porque tempo é cérebro, E a gente sabe que a cada minuto que a gente deixa de tratar o AVC, cerca de 100 a 200 milhões de neurônios morrem. E a partir do momento da morte do neurônio, a gente não tem nada a fazer. Então, qualquer sinal desses que eu disse, a gente tem que procurar emergência, porque a gente tem hoje condição de tratar e até mesmo reverter os sintomas do AVC. Temos grupos de riscos, doutor. Exemplo, os mais jovens, os mais velhos, homens, mulheres. Como é que a gente pode fazer essa divisão hoje? Ou não tem? O AVC ele vem, enfim, determinado na vítima sem alguma causa aparente, ou grupo ou idade. Tá. Especificamente o AVC isquêmico, que é esse que a gente está falando, que é a principal causa de morte no Brasil, nós temos grupos de risco, sim. Pacientes com pressão alta, pacientes com diabetes, com história familiar, com história de entupimento dos vasos, entupimento de carótida ou das artérias vertebrais. A gente precisa, são esses os pacientes fatores de risco. Entre homens e mulheres, a gente não tem uma predileção específica, Mas a gente sabe que pacientes mais sedentários e ali em torno de 40, 60, 70 anos são os principais pacientes acometidos pelo AVC isquêmico. E um outro ponto importante, partindo do princípio de saúde e de cuidado para que não seja uma pessoa que passe por essa situação. O senhor já deixou um ponto claro, O sedentarismo é fator predominante aí para esse tipo de problema. Mas quais são os outros comportamentos, que uma pessoa deve ter para tentar evitar? Claro que há histórico, às vezes há ali familiares com esse mesmo cenário de saúde, mas cuidados, o que a gente precisa fazer para tentar evitar? São aquelas regras gerais que a gente já sabe, Thalita, de vida saudável, de longevidade, Então, é uma alimentação saudável, evitar comer gordura, tentar comer o mais colorido possível. Tabagismo é um fator de risco importantíssimo também. Como eu brinco com os meus pacientes, o cigarro não faz mal, não faz bem para nada no nosso corpo. Então, como ele entope os vasos, isso é o principal fator de risco para a gente poder ter o AVC associado ao tabagismo.
controle das doenças de base, né? Então, a gente sabe que o diabetes e a hipertensão são doenças muito prevalentes na nossa população. E como nenhuma delas dão sinais muito importantes durante o desenvolvimento, a pessoa acha que está curada da pressão alta, por exemplo, sem tomar o remédio. E a pressão alta vai ali corroendo os vasos por dentro junto com o diabetes. Então, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de uma doença dessa, tanto pressão alta quanto diabetes, a gente tem sim que fazer o controle bem estrito disso, deixar a glicose mais próxima ao normal, a pressão mais próxima ao normal, para que a gente possa evitar que tenha esses problemas no futuro. Perfeito, doutor José Alberto Almeida Filho, obrigada, viu, pela tua participação. Até uma próxima por aqui. Obrigado, um prazer. Tchau. Tchau, tchau.